Bom dia, pessoal! Acorda, menina, simbora para mais uma aula, mais um encontro remoto. E hoje a gente vai terminar aquela lista maravilhosa do SSA 3 sobre probabilidade, certo? Então a gente já fez até a questão do cadeado e ficou faltando a nossa segunda página. Apenas, nada mais, nada menos do que 6 questõezinhas para a gente fechar hoje com chave de ouro SSA com probabilidade, certo? Então peguei todas as questões de probabilidade que já caíram nas provas do SSA para a gente trabalhar. Na sequência dos próximos encontros, a gente vai pegar ainda a probabilidade e vai trabalhar a probabilidade no Enem. Hoje eu vou compartilhar com vocês também a lista do Enem, tá? Não é atividade para mim mandar. Porém, depois que assistir todos esses vídeos do SSA 3, tenta fazer a primeira e a segunda questão da lista do Enem. Aí você tenta fazer, se tiver dificuldade, me pede ajuda. Sem nenhum problema, vou aí te ajudar. Remotamente, claro. Mas eu vou te ajudar, ok? Lembrando que não é atividade. A gente vai trabalhar as questões ao longo dos nossos encontros, ok? Então, a nossa próxima questão, né, é a do SSA de 2015 e diz o seguinte: Marcelo tem 8 pares de meia na gaveta de seu guarda-roupa, sendo 5 de meias brancas e 3 de meias cinzas. Ao se arrumar para uma festa à noite, ao entrar no quarto, no escuro, abre a gaveta e tira 2 meias ao acaso. Então, ele tem lá 8 pares de meia na gaveta. Vamos anotar as informações. E ele sabe que 5 pares são de meias brancas e 3 pares são de meias cinza, o que fecha os 8 pares que ele tem na gaveta, certo? Ao se arrumar para uma festa à noite, ele entra no quarto no escuro, abre a gaveta e tira 2 meias. Então isso quer dizer que as meias dele estão bagunçadas, não estão organizadas aos pares, porque se ele tem 2 pés, vai tirar 2 meias, ele vai tirar 2 unidades para fazer um par, certo? Qual a probabilidade de se formar um par de meias da mesma cor? Então, isso quer dizer que lá na gaveta dele, né? Lá na gaveta dele, ele tem 5 pares de meias brancas, ou seja, 10 meias brancas. E ele tem 3 pares de meia cinza, ou seja, 6 meias cinzas. Ok? Então, ele tem lá um total de 16 meias nessa gaveta. E ele quer saber a probabilidade dele no escuro lá, não acendeu a luz. Ele quer saber a probabilidade dele tirar um par de meias da mesma cor, ou seja, 2 meias da mesma cor. As meias estão lá bagunçadas, as 16 unidades. Ele quer saber a probabilidade de se tirar 2 meias da mesma cor. Então, eu vou fazer 2 escolhas, né? Eu quero um par, eu quero que a primeira seja de uma cor e a segunda também seja da mesma cor. Quero tirar a primeira e a segunda meia para formar o par de meia da mesma cor. E aí, a gente tem 2 situações, né? Eu tenho que o par de meia pode ser branco ou que esse par de meia pode ser cinza. Então, eu posso tirar 2 meias brancas ou 2 meias cinzas. Essa situação ou essa situação vai fazer com que eu tire um par de meia da mesma cor, certo? Então, o que é a probabilidade? É os meus casos favoráveis sobre meus casos possíveis. O que eu quero que aconteça, a quantidade de elementos que tem disponível para o que eu quero que aconteça, sobre a quantidade de elementos disponíveis totais, certo? Então, o que eu quero que aconteça? Vamos imaginar que eu quero a probabilidade de sair o par de meia branco. Então, quantas são as possibilidades de meias? No total, eu tenho 16 meias. São todas as possibilidades. Mas o que é que eu quero aqui em cima? Quem são meus casos favoráveis? Meia branca. Quantas são as meias brancas? 10.
Eu tenho 5 pares, então eu tenho 10 meias brancas disponíveis, certo? E a segunda meia, para formar o par da mesma cor, eu preciso que a segunda meia seja branca. Se eu tirei a primeira meia, veio branca. Vou tirar a segunda, quero que seja branca. Vai ter 10 meias na minha gaveta? Não, porque eu já tirei a primeira. Então, quando eu for tirar a segunda, só tenho 9. E o total? O total, eu também não vou ter mais 16, eu agora vou ter 15. Então, essa é a probabilidade de sair a meia branca. Porém, pode sair também a meia cinza, porque eu quero meias da mesma cor, ele não me disse a cor. Então, pode ser branca ou cinza. E se eu for tirar um par de meia cinza? Quantos são os meus casos favoráveis? Então, o que eu quero que tem disponível é cinza. Quantos que são? Então, cinza eu tenho 6. Num total de quanto? De 16. Ou se não vai diminuindo não? Não, porque isso é uma situação ou outra. Essa situação é uma, essa situação já é outra. Se não for a meia branca, então vai ser a meia cinza. Então, se eu for tirar meia cinza, eu começo do zero, vou ter 6 meias cinzas no total de 16. Tranquilo? Tirei a primeira meia cinza e vou tirar a segunda, porque eu quero o par da mesma cor. Eu quero a primeira e a segunda da mesma cor. Então, se eu tirei a primeira meia cinza, quando eu for tirar a segunda meia, eu só tenho 5 meias disponíveis, num total de 15. Então, observa que aqui eu quero a primeira branca e a segunda branca. E multiplicação. Ou, pra mim, tanto faz, eu só sei que eu quero da mesma cor, ou adição, meia cinza primeira e, já que é par da mesma cor, meia cinza segunda. Então, multiplicação. Então, aqui, ó, eu não vou simplificar nada agora. Por quê? Porque esse denominador sendo igual a esse, na hora da soma, eu vou fazer o quê? Repetir o denominador e somar os numeradores. Então, eu não vou simplificar nada agora, certo? Vou fazer as multiplicações mesmo. Então, ó, 10 vezes 9. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Dá 90 sobre 16 vezes 15. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 0, 4, 14, 240. 90 sobre 240. Mas, eu já sei que aqui embaixo também vai ser 240. 6 vezes 5, 30. Aí agora, ó, soma de fração. Denominadores iguais. Numeradores agora eu somo. Repito denominador e somo. 90 com 30 vai dar 120. Ah, se eu tivesse simplificado. Problema nenhum, bebê. Só que talvez, dependendo da tua simplificação, tu tivesse que tirar mínimo, né? Se tu simplificasse assim, equivalentemente aqui e ali, aí talvez tu não precisasse tirar mínimo. Mas dependendo de como tu simplificou, tu poderia ter que tirar o mínimo para deixar os dois denominadores iguais. Por isso que eu não simplifiquei, tá? Eu sou muito a favor de simplificar. Mas a gente precisa ver quando é que a gente simplifica, quando que não. Então, aqui eu fiquei com 120 sobre 240. Minha resposta está em fração, porém, né? Aquela coisa. Tem que simplificar para encontrar a fração. Então, ó, de cara, corto zero. 12 dividido por 24. Posso simplificar por 2. Mas Cida, pode por 12. Pode, mas não sei se teu coleguinha tá sabendo aí, né? Então, bora por 2. Metade de 12, 6. Metade de 24, 12. Fiquei com 6